prazer, meu nome é Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou discutir com vocês o vídeo que você provavelmente já assistiu lá no meu Instagram. Se você não viu, dá uma olhada, que é o de um Zercher Squat. Eu vou falar sobre exercícios Zercher, da mesma forma, vários exercícios que não são convencionais, mas ainda assim vão trabalhar músculos que podem te ajudar no seu treinamento de força e como isso traduz naquele chamado mundo real, né? Quando você não está falando de esporte competitivo, vamos dizer assim que o seu treinamento de força ele vai se aplicar em situações do cotidiano. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Muita gente acha que os exercícios Zercher, que é o exercício onde você realiza um levantamento ou um agachamento com a barra aqui no seu cotovelo, na parte interna, são exercícios extremamente perigosos que devem ser evitados a todos os custos, porque ele tem a posição de flexão na coluna. Enquanto eu concordo com você que a posição de flexão na coluna não é o ideal, você tem que concordar comigo que existem diversas situações do cotidiano onde você vai estar nessa posição e é impossível você passar a vida sem evitar essas situações. Quando você amarra o cadastro, você está em posição de flexão na coluna. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque você não está exercendo nenhum tipo de força, não está carregando nenhum tipo de carga nesse exercício. Mas o que faz as posições serem ruins para o nosso corpo? Em primeiro lugar, é algo que não concorda com a nossa anatomia. Então você tem que levar em consideração a anatomia funcional da sua coluna vertebral. Ela não é feita para estar naquela posição, isso provavelmente vai ser ruim. Vamos dar um exemplo. No caso da hiperextensão da coluna, é aquela posição onde você está super estendido. Essa posição ela é bem negativa porque ela não concorda com a anatomia das nossas vértebras. Muitas vezes você está tendo contato entre estruturas ósseas, e isso quando você realiza com carga ao longo de um período longo de tempo, pode acabar desgastando os seus discos vertebrais, que são as estruturas cartilaginosas que estão entre as vértebras. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: existem posições que são anatomicamente não legais, enquanto você está falando de outras posições que às vezes elas são, vamos dizer assim, funcionalmente não legais. Por quê? Porque a posição de flexão é uma posição normal. Você consegue entrar na posição, você faz isso várias vezes ao longo do dia. O que vai causar que você tenha problemas nessa posição? Eu diria que a maior possibilidade de gerar um problema para você é a fraqueza. Então, se você tiver fraqueza muscular, ao você entrar naquela posição, o seu corpo não está preparado para realizar determinada tarefa e você está exigindo dele realizar essa tarefa, ele vai realizar da maneira errada. Então você, ao invés de, por exemplo, segurar na sua estrutura muscular e realizar um movimento, você vai estar com os músculos fracos, você vai estar acabando com o contato entre essas estruturas ósseas, que é o que vai, na maior parte das vezes, gerar o problema, além de ter o desgaste das estruturas cartilaginosas, dos discos. Acontece não só na coluna, mas em outras regiões do corpo, como por exemplo o joelho. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem o seu corpo preparado para realizar aquele movimento, você não vai ter tanto problema assim. E se você realiza o movimento, mesmo que ele seja uma posição mais ou menos da maneira correta, aumentando a carga de maneira devagar com o passar do tempo, você não vai ter problema. Porque eu vou te dizer o seguinte: para você realizar um levantamento terra, você tem que ter uma mobilidade, você tem que ter uma flexibilidade e você tem que ter uma força em determinadas amplitudes de movimento. Se você pega uma pessoa idosa que não realiza nenhum tipo de exercício com 80 anos e faz o terra, muito provavelmente essa pessoa vai ter problema. Mas quer dizer que o exercício é ruim? Não, todo mundo sabe que o exercício não é ruim se feito da maneira correta. Agora, se você tem todo um treinamento pensado para essa pessoa, que vai fazer que ela cada vez mais ganhe mobilidade, ou melhor, ganhe flexibilidade, realizando movimentos ali, realizando força ali, ganhando mobilidade e ganhando força naquelas amplitudes de movimentos, até você descer o suficiente para conseguir fazer um levantamento terra do chão, por exemplo, isso não vai ser negativo. Então agora voltando para o agachamento e o levantamento Zercher, é uma posição que não é legal? É. Porém, se você tem um treinamento com força, você faz vários exercícios, não um treinamento completo, você fortalece seu lombar, você fortalece seu glúteo, você fortalece os costas superior, você fortalece os isquiotibiais, você tem os músculos, você inicia o movimento, não vai tacar ali 200 quilos e vai tentar fazer, vai fazendo os movimentos com calma, vai fazendo várias repetições, aprende a forma correta, por mais que o exercício seja estranho. Isso acontece muito no Good Morning, o pessoal acha o exercício estranho e acaba nunca fazendo, nunca aprendendo, aí tenta fazer e machuca. Aprende a forma correta, vai aumentando a carga aos poucos, que você vai fortalecer o seu corpo para estar naquela posição. E aí na hora que você for exigido disso na sua vida cotidiana, na hora de você estiver fazendo uma mudança, tiver que pegar um sofá, tiver que pegar uma caixa cheia de vidro, cheia de livro, você nunca vai estar naquela posição do lado terra, você sempre vai estar curvado, você já vai saber o que fazer. Você sabe que você tem que ativar o glúteo isquiotibial, você sabe que você vai ter que usar manobras de valsar, vai encher a barriga de ar para poder proteger e estabilizar a sua coluna. E você sabe o seguinte: se você está com determinada curvatura, você não vai tentar fazer o movimento de extensão da coluna até um ponto de hiperextensão segurando uma carga maluca. Gente, quando você o conceito de estabilização é você conseguir manter aquela posição. Então na hora que você está fazendo um exercício, você não começa assim e acaba assim. Isso geralmente causa problema. A mesma coisa no levantamento terra. Se o cara está fazendo e ele acaba deixando a costa superior dele dar uma curvada, pode perceber que na hora que o cara acabar o exercício, ele provavelmente vai acabar com as costas aqui curvado, porque ele não está tendo momento ali, ele não está tendo movimento ali e vai estar acabando na mesma posição e ele vai estar estabilizado aquela posição, mesmo que não seja a mais interessante. E muitas vezes, para você alcançar um objetivo maior, você tem que estar em situações que são desagradáveis, que não são interessantes e que não são ideais. Mas a maneira certa de você fazer isso é você ir aumentando um pouquinho o passar do tempo, de maneira a ganhar força naquela amplitude de movimento,
preparar o seu corpo para aquilo, deixar o seu ego um pouquinho de lado de vez em quando, e aí sim se tornar um atleta, uma pessoa que treina, um indivíduo qualquer não tem sem fins competitivos, mais completo, mais preparado, tá bom? Esse é o vídeo que eu queria trazer hoje, falando sobre agachamento e o levantamento terra Zercher. Se você for fazer, eu recomendo sempre comece com agachamento, faz o agachamento caixa, não vai pro levantamento terra Zercher, que esse aí é muito tenso. Vamos programando aos poucos, vamos fazer isso com cuidado, aumentando as cargas aos poucos. Aprenda a realizar a manobra de Valsalva. Se você não faz, você tem que aprender isso imediatamente. Logo mais ver um vídeo sobre isso. Aliás, outro vídeo, porque eu já tenho um, vou deixar o link aqui embaixo, tá bom? E aí, você pode ter certeza que você vai ter uma margem de erro, você vai ter uma chance de lesão extremamente reduzida, tá? Não pula nas coisas de cabeça, porque geralmente se você pula na piscina de cabeça, existe uma chance de você chegar lá e a piscina tá vazia. Beleza? Vou ficando por aqui. Se você tiver gostado do vídeo, deixa aí aquele joinha, escreve um comentário caso você tenha alguma dúvida sobre esse exercício ou sobre qualquer outro assunto. Não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e tem algumas maneiras de auxiliá-lo caso você tenha interesse, vai estar aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Turn it up. Let's go.